Olá, amigos. Aqui é o Paulo Bigolinho. Eu retorno mais uma vez para falar um pouco mais sobre planejamento tributário. O tópico do vídeo de hoje é o cumprimento de obrigações tributárias no âmbito do planejamento tributário. Inicialmente, sobre esse tema, é importante observar que o cumprimento de obrigações é um dos itens menos observados pelos operadores tributários no âmbito de planejamentos tributários. Principalmente no que tange ao cumprimento de obrigações acessórias. Não podemos deixar de lembrar que temos dois tipos de obrigações tributárias. Uma que a doutrina conhece como principal e diz respeito ao adimplemento do tributo devido. Essa vem da subsunção do fato imponível à hipótese de incidência, na velha lição de Ataliba. Por outro lado, nós também temos ali a obrigação acessória. A obrigação acessória são os atos que devem ser realizados pelo contribuinte ou pelo sujeito passivo para instrumentalizar a cobrança e a arrecadação dos tributos, que vem da obrigação principal. No planejamento tributário, a operação implementada pelo contribuinte deve ser levada ao conhecimento do fisco, principalmente no que diz respeito a tributos, aos tributos que devem ser recolhidos, mediante cumprimento de obrigações acessórias. Os advogados mais experientes com o planejamento tributário sabem da dificuldade de se cumprir obrigações acessórias em alguma operação, principalmente societária. Portanto, nós podemos elencar aí diversos motivos pelos quais essas obrigações acessórias não são cumpridas, o que evidentemente pode levar ao descumprimento da obrigação principal. A primeira, que é sempre relatada pelos operadores, diz respeito à complexidade do próprio sistema tributário. Então, é comum nós termos aí uma quantidade imensa de obrigações impostas, o que torna o cumprimento delas muito complexo. E há casos de obrigações que sequer o contribuinte tem conhecimento, muito menos os operadores. Isso também decorre de uma constante alteração legislativa que já altera as obrigações existentes e também acrescentam novas obrigações e como elas se aplicam imediatamente aos atos que estão sendo implementados, então isso torna mais difícil o cumprimento dessas obrigações no âmbito de um planejamento tributário. Além da dificuldade que temos da complexidade do sistema e do cumprimento de obrigações, que também é uma atividade muito complexa tanto para o operador quanto para o contribuinte, nós ainda temos um segundo fator, que é o sopesamento do custo-benefício de se cumprir ou não obrigações tributárias. O custo de se cumprir essas obrigações é um custo muito alto e o benefício de não cumpri-las também é alto em alguns casos. Então, o custo-benefício fica muito complicado na visão do contribuinte, porque se eu tenho um custo muito alto para cumprir obrigações tributárias e o benefício não é alto, então por que vou cumpri-las? Nós temos essa situação que realmente é um empecilho dentro do planejamento tributário. Somado a isso, nós ainda temos uma última situação, que essa é sopesada por todos os envolvidos no planejamento tributário e que diz respeito ao risco de atuação. Devido à complexidade de cumprir a obrigação, então qualquer informação que é colocada no contribuinte que possa ocasionar algum erro material ou formal na transmissão daquela informação, pode levar a uma atuação, ou seja, uma aplicação de multa e a cobrança do crédito tributário, se for o caso. Então, nesse vídeo eu pretendo responder, então, o que fazer com essas obrigações tributárias dentro de um planejamento tributário. Eu aponto 3 estratégias que podem ser capitaneadas aí pelo contribuinte. A primeira delas é o cumprimento integral das obrigações, o que é uma tarefa nada fácil, como a gente já sabe. A segunda diz respeito a cumprir apenas a parte considerada essencial, que é aquela exigida pela legislação para que a obrigação tenha validade jurídica. E a terceira é uma possibilidade também que há de ser considerada, que é o descumprimento de obrigações tributárias no planejamento tributário.
Nesse último caso, então, o contribuinte delibera por não cumprir as obrigações tributárias. Na primeira situação, então, o contribuinte age de uma forma mais cooperativa. No caso, se ele, então, resolver cumprir integralmente as obrigações tributárias dentro de um planejamento tributário. Essa postura dele, obviamente, favorece a fiscalização, que tem mais elementos para analisar as operações dele dentro de um planejamento tributário, no que tange a sua legitimidade ou legalidade. Então, o contribuinte coopera com a fiscalização, tem uma atitude mais cooperativa, e a fiscalização, portanto, tem acesso a mais informações daquela operação ou operações implementadas pelo contribuinte. Por outro lado, caso o contribuinte, então, prefira cumprir a parte considerada apenas essencial, que é aquela parte que é necessária para a validade das obrigações tributárias, essa situação revela uma posição mais conservadora do contribuinte, que não está tão disposto a cooperar com a fiscalização, e a fiscalização, então, tem acesso às informações, mas não integralmente, ela tem um acesso parcial. E por último, nós temos aí uma posição do contribuinte que não é nada conservadora, é muito agressiva, por outro lado, que é o descumprimento de obrigações tributárias. Nesse caso, o contribuinte, então, resolve não cumprir nada, né? Então, a cooperação dele, nesse caso, com a fiscalização é baixa ou nula. Isso, obviamente, dificulta bastante o acesso da fiscalização a informações do planejamento tributário. Então, a fiscalização vai ter que recorrer a procedimentos previstos em leis, tais quais diligências fiscais, entre outros, para poder ter acesso a essas informações que o contribuinte, vamos dizer assim, não apresentou de forma espontânea. Considerando, então, essas estratégias adotadas, como eu faço, então, para ter uma validade das obrigações dentro do planejamento tributário? Bom, dentro das estratégias, a que última se adequa a uma situação de validade realmente é caso o contribuinte não queira cumprir nenhuma obrigação. Mas as duas primeiras estratégias, elas sim, se adequam a uma situação de legalidade e legitimidade, principalmente quando o contribuinte cumpre integralmente as obrigações tributárias, né? No segundo caso, então, o contribuinte cumpriu parcialmente só a parte considerada essencial. Eu tenho que, de fato, verificar se o contribuinte, pelo menos em relação às obrigações principais, ele cumpriu o que estabelece a lei em relação àqueles elementos da matriz de incidência. Se ele não violou alguma disposição legal nesse sentido, ou praticou alguma operação que seja vedada em lei, né? Em relação às obrigações acessórias, então, nós temos que verificar se as informações que foram transmitidas pelo contribuinte assegura o cumprimento e a apuração das obrigações principais, já que o objetivo dessas informações é justamente permitir que o fisco instrumentalize a cobrança do crédito tributário. Dentro dessa perspectiva, então, dessas estratégias que podem ser adotadas pelo contribuinte, o que eu indico? Bom, para os planejamentos tributários, eu sempre digo que o importante é o contribuinte, de fato, fornecer as informações consideradas ao menos essenciais e imprescindíveis para o cumprimento das obrigações principais e acessórias. Na prática, o contribuinte tem que, ao menos, fornecer as informações necessárias para o fisco verificar, pelo menos apurar o cumprimento da obrigação acessória, né? Então, o contribuinte, na minha opinião, não pode adotar uma estratégia agressiva. Ele tem que, ao menos, cooperar com o fisco, mesmo que seja uma cooperação menos ampla do que um cumprimento integral de obrigações tributárias. Então, amigos, é isso. Até o próximo vídeo. Muito obrigado.